Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus irmãos, amigos, companheiros de estudo deste canal do YouTube. Eu quero louvar e bendizer a Deus, glorificar ao Senhor nesta manhã. Vamos começar um estudo muito bom, queridos, porque é a palavra de Deus que vai nos ensinar sobre fé. É um estudo muito bom. Vai alguns dias, amém? É um estudo longo. Vou, assim, resumir, é claro, porque tudo que eu tenho aqui nessa apostila de fé é muito assunto, então vamos resumindo no dia a dia, trechos assim que são mais, né? Para que você e eu possamos nos agarrar a Deus, a palavra de Deus, e crescermos na fé, através do ensino da palavra de Deus. Porque eu costumo dizer assim, que a fé, ela é como um músculo que você tem que ir para a academia e exercitar os seus músculos para que eles fiquem fortes. A nossa fé é a mesma coisa. O exercício da fé é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão com Deus e buscar ao Senhor, conhecer a Deus através da palavra de Deus. A nossa fé vem pela ouvir, diz a Bíblia, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você exercita a sua fé em Deus, na palavra de Deus, a sua fé vai sendo acrescida dia a dia. Amém? Muitas pessoas dizem assim, mas eu tenho uma fé tão pequena. Não, não tem fé pequena, não tem medida de fé, queridos. A fé, o próprio Jesus comparou a fé como um dos menores grãos existentes na terra, o grão de mostarda. Ele falou isso para os discípulos quando os discípulos falaram para ele, aumenta a nossa fé. O Senhor Jesus deu esse exemplo para eles, de que a fé é como um grão de mostarda. Se você, eu já fiz um estudo sobre essa árvore que dá a mostarda, ela é uma árvore muito grande, muito frondosa e dá uma das menores sementes existentes, um dos menores grãos. Então, tenha fé. Não fique comparando a sua fé com ninguém, nem achando que a sua fé é pequena. Você tem fé e ponto. E lembre-se que a fé tem que ser exercitada. E o exercício da fé é ouvir a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, crescer de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Hoje nós vamos começar o nosso estudo falando que crer que a vida ela é bem melhor com Deus. E nós vamos falar sobre o poder da fé. E eu quero compartilhar com vocês um, sobre um personagem bíblico, um rapaz, um jovem cheio de fé, que é, esse estudo é extraído do livro de Daniel, amém? Daniel é o nosso exemplo de fé que nós vamos estudar aqui por alguns dias. Então vamos lá, não deixe de compartilhar, de dividir com o outro, seja boca de Deus, como eu sempre digo, amém? Amados, a Bíblia nos conta a história desse jovem. E eu quero dizer para vocês que a sua e a minha vida não é diferente da vida de Daniel, né? Que foi com Daniel na vida dele. A vida, as nossas vidas, elas são repletas de surpresas, de desafios, de lutas, de adversidades. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós podemos enfrentar tudo isso por meio da fé em Deus, que nos faz mais do que vencedores. Então, assim, a Bíblia está repleta de histórias de homens, de mulheres, que a despeito das circunstâncias contrárias, eles ousaram crer e eles foram vitoriosos, alcançando os seus objetivos e cumprindo o propósito desse Deus amado, Criador dos céus e da terra, para a vida deles. E eles nos deixaram um legado de fé a ser imitado, que está escrito na palavra de Deus. E uma dessas pessoas que são muito notável, eu digo, cuja fé eu e você devemos imitar, é Daniel. E a história desse jovem nos mostra que ele foi um homem de caráter e fiel a Deus em todos os aspectos e sob quaisquer circunstâncias. Eu vou falar com minhas palavras. Ainda ele era bem jovem
O texto bíblico nos ensina que ele foi separado da sua família e levado para o exílio na Babilônia, após a invasão de Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor, que destruíram a cidade, saquearam e queimaram o templo. Contudo, mesmo longe da casa da cultura israelita, com toda a pressão e as tentações que esse jovem sofreu na corte, Daniel, ele conservou a sua integridade ética e moral e a sua fé no Deus Altíssimo, apontando-nos, né, quando nós lemos a história, todo o livro de Daniel, um modelo de fé a ser seguido. Então, assim, eu quero fazer esse estudo com vocês da história de Daniel, para que eu e você possamos extrair da vida desse grande homem de Deus extraordinárias lições práticas de fé para o nosso dia a dia. E um dos textos bíblicos que eu vou descrever aqui com você, como base para todo esse estudo, está em Daniel capítulo 6, verso 23, que fala assim: Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amados, esse trecho, esse versículo da palavra de Deus, todo mundo conhece a história de Daniel, né? Porque por ele não negar o seu Deus, ele foi lançado numa cova de leões. Esse trecho da palavra de Deus, esse capítulo 6, verso 23, mostra para nós um dos momentos mais críticos que Daniel vivenciou, por não negar a sua fé no Deus Altíssimo. O momento em que ele foi lançado na cova dos leões, que estavam famintos por causa de uma conspiração contra ele, que foi liderada pelos príncipes e presidentes babilônicos, que o invejavam, e eles não encontravam falta nenhuma em Daniel. Então, para acusá-lo, inventaram um edito real que visava prejudicá-lo, uma vez que seria punido todo aquele que dirigisse qualquer petição que não fosse ao rei Dario. Daniel continuou com suas orações e súplicas ao Senhor. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E ele foi acusado de desrespeito às leis babilônicas. Então foi lançado na cova dos leões para morrer. Ah, meus amados, só que isso não aconteceu. Porque Deus deu livramento ao seu servo, porque Daniel era um homem fiel a Deus. Eu quero falar para vocês assim, que Daniel, ele não se livrou daqueles leões famintos porque o Senhor o achava um rapaz bonito, bacana, espetacular, não. Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões, para honrar a fidelidade e a fé de Daniel, que era servo do Deus Altíssimo. Então é isto que eu quero destacar com vocês nesses estudos, as características de fé de Daniel. Nós vamos estudar sobre as características de fé de Daniel, para que eu e você possamos aprender através da palavra de Deus, através do exemplo desse jovem, e possamos seguir, amados, os mesmos passos e ter uma vida vitoriosa. Eu quero que esse ensinamento da palavra de fé contribua para aumentar a sua fé, a nossa fé, e nos ajude a continuar lutando dia a dia para a realização dos nossos objetivos, certos de que as nossas vidas, se você e eu continuarmos fiéis ao Senhor e aos propósitos de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, Ele fará você e a mim, como fez com Daniel, ocupar nesse nosso mundo, no nosso dia a dia, posições tão elevadas quanto Ele colocou a Daniel. Tudo isso para a glória do nome do nosso Deus, o Pai, o nosso Senhor. Amém? E para finalizar, eu deixo para vocês que eu quero que você medite nisso, porque vamos falar sobre fé por alguns dias.
No livro de 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é? Aí ele faz uma pergunta: quem é o que vence o mundo? A resposta: somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quer vencer o mundo? Vencer o mundo, para mim e para você, é vencer todas as dificuldades, tudo aquilo que tem se levantado contra nós pela fé, crendo que Deus nos dará vitória, crendo que Deus nos dará livramento, crendo que Deus nos agraciará com tudo aquilo que você e eu necessitamos para conviver neste mundo tão atribulado, muitas vezes. Mas creia, creia, nós vamos aprender, a exemplo deste jovem, que é possível vencer pela fé em Deus, na sua palavra. É esse ensinamento, amados, que nós vamos dividir aqui. Vamos crescer na fé e vamos vencer o mundo, vencer as tentações. Mundo, você pode colocar tudo o que você precisa vencer, amém? Para que você possa entender melhor. Qual é a situação que você precisa vencer por esses dias? O que você vem orando para que Deus te dê vitória? Creia que pela fé no Filho de Deus, creia que pela fé na palavra de Deus, Deus vai nos ajudar, vai ajudar você a continuar lutando pela realização de todos os seus sonhos, de tudo aquilo que você tem colocado em oração diante de Deus. Amém? Hoje estamos iniciando esse estudo. Que Deus o abençoe e que você possa se alimentar e crescer na fé e vencer o dia a dia. Amém? Em nome de Jesus.